Olá, eu sou Charlie Osten e sou tu, você está aqui no Amor Lensei, de um lugar onde a gente fala sobre consciência e energia. Sejam muito bem-vindos a esse espaço na internet e eu já te peço, se você não é um visitante recorrente, para fazer a inscrição do canal, deixar um joinha nesse vídeo para ficar melhor recomendado na plataforma e, é claro, também assinar ou selecionar o sininho de lembretes para receber todas as novas notificações de vídeos que são publicados quase que semanalmente aqui. Desde terça-feira eu venho fazendo uma série de vídeos falando sobre aspectologia fônica, que é o estudo que os seres universais nos mais diversos multiníveis dos multiversos, ou seja, na vasta criação, fazem daquilo que os gerou, ou daquilo que protuberou tudo que hoje nós chamamos de cosmos ou criação, que é a fonte criadora. Basicamente, estudamos a fonte criadora no que dá para ser estudado a respeito dela, estando como observadores alheios, ou aparentemente separados, ou no mar emanancial que nós chamamos dos arredores da fonte. Eu já falei nos 3 vídeos anteriores sobre a frequência de Deus. Acho que vale a pena vocês irem seguindo, tá? A lógica de raciocínio que está sendo desenvolvida nos vídeos anteriores. Talvez seja até interessante dar um pausa nesse vídeo e assistir os outros vídeos. Mas ok, vamos lá. Eu já falei sobre a frequência de Deus, eu já falei sobre Albaer, escritatário divino. Hoje, mais cedo, eu falei sobre as qualidades da fonte. Na verdade, positei para vocês toda uma grande discussão, um debate, um tema que move muitas energias no universo, muitos entes, muitas entidades a entenderem o que são essas qualidades. E hoje, dando continuidade a essa conversa sobre as qualidades, eu trago aqui sobre aparentes e transparentes. E aparentes e transparentes, tá? É as duas fusagens que essas qualidades com as quais nós recebemos quando saímos da fonte operam. Fusagens é o mesmo do que modo de operagem, mas eu estou usando o termo técnico dentro da almalosofia. Pessoal, o que é a almalosofia? É o estudo da alma dentro do corpo causal universal. Charlie, o que é o corpo causal universal? É o próprio corpo do cosmos, que também é chamado por muitos do corpo de Deus, certo? Porque existe dentro de Deus. Ao mesmo tempo que também, aparentemente, há essa percepção de que é algo à parte de Deus, porque Deus não poderia ser contido num corpo, não importa quão grande este seja, mesmo o universo inteiro, mesmo universos inteiros, mesmo estes sendo invisíveis ou visíveis, não importa. Então você vê que esses estudos da aspectologia fônica são complexos, porque a linguagem humana começa a não acompanhar, às vezes, o que a gente precisa verbalizar ou expressar através de uma forma de comunicação. É particularmente desafiador para quem está trazendo a aspectologia fônica para o plano físico, como eu, trazendo, na verdade, pinceladas. Eu estou trazendo pinceladas, pessoal, nessa minha encarnação final no planeta, porque precisaria de mais instrumentos, precisaria de uma maior voluptuosidade na consciência de massa, e por voluptuosidade na consciência de massa eu quero dizer uma movimentação energética da consciência de massa maior, ao ponto de quebrar mais grandes formas mentais que esta abriga e que não são saudáveis à consciência de massa, para que houvesse uma energia mais leve, falando em questão de densidade no plano físico, para se abrir mais as possibilidades de criar os recursos para falar de aspectologia fônica. Então isso talvez ainda leve mais 200 anos, mas eu já tô tracejando aqui para vocês que existe essa área de estudo dentro da área de estudo maior, que é a almalosofia. Então, ok, na aspectologia fônica a gente tem aparentes e transparentes, que são as fusagens das 8 qualidades divinas que são doadas para cada individuação da fonte. Vamos usar em termos didáticos quando as alminhas saem de dentro da fonte, vamos assim dizer, tá? O que são as qualidades aparentes, tá? As qualidades aparentes vão ser as mesmas 8 qualidades com as quais a alma já sai da fonte, só que numa combinação específica, tá certo? Então, quer ver? Eu até peguei aqui. Cadê? Tá aqui. Por exemplo, as aparentes, tá, pessoal? Vão ser 4 linhas, ok? E essas 4 linhas seguem exatamente o par de 2 qualidades
que cada setor da alma recebe. Para entender os setores da alma, há 4 setores. Esses 4 setores estão compreendidos dentro de uma tecnologia que a gente chama quádrulo de Camael. Na verdade, é um modulador energético da alma, que ele tem 4 espaços, câmaras, e em cada câmara está um par de 2 qualidades, tá? Quando a alma sai da fonte, ela já não sai com essas 8 qualidades dentro dessas 4 câmaras, dentro dessa tecnologia de Camael. Isso é algo para um outro momento, mas assim, para fins educativos, vamos pensar brevemente de uma alma que já estivesse em posse do quádrulo de Camael e com as suas 8 qualidades inseridas dentro dessa tecnologia arcangélica, tá? Então, assim, as qualidades aparentes são exatamente os 4 pares como eles estão divididos em cada uma das 4 câmaras da tecnologia. Então, por exemplo, numa câmara você tem amor e sensação, tá? Foram as 2 qualidades que a fonte te dotou. Aí na outra câmara, iluminação e proeza. Gente, eu tô olhando minhas notas aqui. Aí na outra câmara, paz e contingência. E na outra câmara, verdade e responsabilidade. Então, essas são, na verdade, consideradas câmaras qualidades aparentes, tá? Ou seja, o A na frente quer dizer que então elas não são aparentes, elas não são aparentadas, e ainda assim elas vêm como algo singular, como uma unidade única, como se elas fizessem parte de um conjunto. O que quer dizer que elas não são aparentadas? Por exemplo, amor e sensação. Do ponto de vista maior e espiritual, amor e sensação não são aparentados. Então, a gente chama que eles são aparentes, tá? Eles parecem se assemelhar, tanto que estão numa mesma unidade de 2 qualidades, mas eles não são frequencialmente, eles não se combinam em todos os níveis, tá? Mas tá lá, amor e sensação. É justamente porque eles não se combinam em todos os níveis que eles foram alocados numa única unidade, amor e sensação. Por exemplo, iluminação e proeza, tá? Se assemelham como estando conectados, mas não se conectam em todos os níveis. A iluminação é tudo menos sobre proeza. A iluminação não é sobre você escalar alguma montanha muito alta, não é sobre você ser o melhor na sua iluminação, é sobre quietude, silêncio, contingência, muitas vezes comedimento. Aí, por exemplo, nessas mesmas 8 qualidades que eu dei, paz e contingência parecem se assemelhar, mas não se conectam em todos os níveis frequencialmente. Tá? E aqui eu poderia até explicar porquê, mas eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Nós temos verdade e responsabilidade. Olha que interessante, esse principalmente, parece que se assemelham muito, né? São muito parecidos. A gente pensa, na verdade, a gente começa a tomar responsabilidade sobre a nossa vida, tá? Mas a verdade e a responsabilidade não se conectam em todos os níveis, porque a verdade extrapola até mesmo o senso de responsabilidade em algum ponto. A verdade, sim, se conecta com, por exemplo, em todos os níveis, com a liberdade, tá? Aonde a verdade, há liberdade, tá certo? Agora, nem sempre onde há liberdade, né, há, por exemplo, responsabilidade em todos os níveis. Então, conseguem perceber quando a gente fala das fusagens dessas 8 qualidades? Então, assim, dentro do quádrulo, elas podem rodar nesse modo de operagem, dentro dessa tecnologia arcangélica, tá? Nessa fusagem, nesse modo de operagem, aparentes, tá? Até para você fazer aspectos criativos que foram doados a você pela fonte se conversarem no que é possível, porque sem o quádrulo, talvez até mesmo essas qualidades que você recebeu, algumas delas nunca se conversariam dentro do teu campo e, por conseguinte, muito menos dentro do universo. E aí, nós temos a outra fusagem das qualidades, que são as transparentes. Como que vai funcionar as transparentes? Nas transparentes, a gente vai relacionar dentro do quadro, quer dizer, o quádrulo de Camael vai fazer um blend delas, uma mistura delas, aonde ele vai pegar a segunda qualidade de cada unidade que está contida em cada uma das 4 câmaras do quádrulo. Então, por exemplo, se nas 2 primeiras câmaras do quádrulo, numa delas eu tinha a unidade com as 2 seguintes qualidades, amor e proeza, e na segunda câmara a unidade com as 2 seguintes qualidades, iluminação e proeza, na fusagem de transparente,
eu vou pegar a sensação, que é a segunda qualidade da primeira unidade de duas, e proeza, a segunda qualidade da segunda unidade da segunda câmara do quádrulo. Então eu vou ter sensação e proeza, tá? Aí nessa mesma lógica, eu vou ter, por exemplo, amor e verdade, tá? Se eu for aqui se eu for da direita para a esquerda, tá? Porque aqui quando eu falei de sensação e proeza, eu tava indo da câmara com duas unidades, né, ó, da esquerda para a direita, porque a segunda câmara tá aqui, tá? Então eu vou ter sensação e proeza, primeira linha, amor e verdade, responsabilidade e contingência, paz e iluminação, tá vendo? São as mesmas 8 qualidades, rotacionadas e organizadas de uma outra maneira. E aí, por que são chamados de transparentes? Por exemplo, veja essa junção, veja essa fusagem, sensação e proeza. Essas duas qualidades, elas se combinam além de todos os níveis. Então, na fusão delas, elas se esmaecem. Elas se esfalelam, ou desfalecem, ou há um esfalecimento. Com isso quer dizer, elas não é que elas se desmontam, mas elas se despem também. Vai vindo muito vocabulário na minha cabeça, pessoal, mas elas se esfarelam uma na outra, elas viram transparente. Elas são tão conduzivas uma para a outra de que elas criam um tecido maior, que é a junção das duas, que extrapola o próprio estado original frequencial na qual elas se encontraram e fizeram a fusagem. Então por isso que a gente chama de qualidades transparentes. Olha, sensação e proeza. Gente, para você fazer uma grande proeza, vai ter muita sensação. Vão ter muitos picos de energia. Vai ter parece até uma adrenalina. Vamos pensar, por exemplo, nessas qualidades que eu peguei como exemplo. Amor e verdade. Amor e verdade é algo que se conecta em todos os níveis, pessoal, e extrapola todos os níveis já catalogados. Então, essas duas coisas se fundem e viram uma coisa nova, viram um tecido superior que transcende até mesmo a frequência original na qual essas se encontraram dentro do modulador energético que é o quádrulo de Camael. Responsabilidade e contingência. Nossa, como se combinam perfeitamente em todos os níveis. Responsabilidade muitas vezes é sobre contingência. É sobre fazer o que às vezes é um sacrifício próprio, mas é o melhor para a maioria. Às vezes é você se podar, ser responsável e pensar em coisas que extrapolam a sua vida localizada, a sua vida física, um contexto específico. Consegue entender? E olha aqui, paz e iluminação. Pô, a iluminação é sobre isso, certo? É sobre paz. Combina em todos os níveis. Então, esse quádrulo de Camael, que na verdade é uma tecnologia que foi criada posteriormente às almas terem saído com as 8 qualidades da fonte, as 8 qualidades que foram doadas para cada uma das almas, foi um avanço adicional dentro da criação para que as almas pudessem desenvolver suas 8 qualidades divinas num padrão que possa ser mantido em qualquer nível de experiência que a alma esteja tendo. Esse padrão são essas duas fusagens do quádrulo, aparentes e transparentes, tá certo? Então lembra, os aparentes são as qualidades como elas são na ordem em que elas foram recebidas, tá? Nas suas devidas unidades, as 4 unidades, cada uma com 2 qualidades. As transparentes é você pegar a segunda qualidade de cada uma das 4 unidades que formam as 8 qualidades que você recebeu e relacioná-las. Por que isso é importante? Porque você pode operar o quádrulo de Camael quando ele estiver, por exemplo, instalado na tua aura. Então você pode dizer, hoje eu quero que você atue na fusagem aparente ou na fusagem transparente. Aí você vai falar, mas meu Deus, quadro de Camael, tecnologia, como que eu instalo essa tecnologia, como que funciona isso? Como que eu recebo as 8 qualidades divinas?
Tudo isso, ou boa parte disso, ou pelo menos o essencial a respeito disso, eu vou explicar na minha live deste sábado. É um evento online, vai ser no dia 23/4 de 2022, às 13 horas. O valor, gente, tá baratíssimo, tá R$50 se você se inscrever até a sexta-feira. Para quem se inscrever no dia do evento vai ser R$80. E como você faz a inscrição? Tá aqui, vai estar o meu e-mail aqui em cima, você manda no e-mail seu interesse, manifestando o desejo de participar, vou te passar o número de trabalho do canal, aí você faz a transferência, Pix, bancária ou qualquer outra maneira que haja depósito, tá bom? Manda o comprovante pra mim, eu já vou te pôr no grupo de WhatsApp do evento, aonde você já vai sendo preparado para tirar o máximo de proveito possível deste. É isso, eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, talvez esse tenha sido o vídeo mais difícil da aspectologia fônica, e amanhã eu trago mais 2 vídeos sobre essa temática em preparação aí, criando expectativa para o evento do sábado. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você, e até os nossos próximos vídeos.